Irmãos, hoje é Dia dos Pais, não sei quantos celebraram aí com seus filhos, e eu pensei em trazer uma mensagem para os pais, mas dado o tempo e as circunstâncias em que vivemos, eu preferi meditar com os irmãos de uma forma um pouco mais ampla, falando para a família, mas com viés, olhando aí para o pai, o patriarca, o termo patriarca, né, tão bonito, mas que nos nossos dias ganhou uma conotação pejorativa, como daquele comandante opressor, né? A gente vai confundindo as coisas nas nossas cabeças e mudando conceitos, e aí o mundo quer mudar todas as coisas, às vezes sem parar para refletir, mas o pai continua sendo pai. Então eu quero falar com os irmãos sobre este ambiente de família, e quero trazer alguns dados antes de entrar naquilo que Deus nos leva a fazer com base na história de um casal, que Deus escolheu para para uma obra muito magnífica, a obra mais maravilhosa que um casal humano já pôde viver na face desta terra, e nenhum outro viverá em nenhum tempo da história. Então é sobre isso que queremos falar. Mas antes, eu quero agradecer a presença da Alexandra Ferreira. Cadê a Alexandra? Deus abençoe pela sua presença, viu? Muito bom tê-la aqui conosco. Tem mais alguém nos visitando de primeira ou segunda vez? Não? Seja muito bem-vinda, sempre. Ah, tem um irmão lá. Qual é o nome? Ah, o irmão já está vindo com a gente há alguns dias. Vamos conversar mais, tá bom? Sejam sempre bem-vindos. Meus irmãos, nós estamos num ambiente, e eu quero iniciar falando sobre criação de filhos, já que nós estamos no dia dos pais, e nós vamos ampliando um pouquinho esse debate, melhor dizendo, essa exposição daquilo que Deus espera de nós, ou que nós entendemos aqui, que Ele expressa através daquilo que Ele revelou na sua palavra, mas nós temos que olhar sempre no contexto do nosso tempo. Então, eu preciso trazer alguns dados. Nós estamos, evidentemente, num culto, queremos ouvir a palavra de Deus, mas nós temos que olhar para a realidade, para a palavra de Deus fazer o efeito e nos conduzir para aquilo que Ele espera. Qual é a realidade que nós vivemos? Hoje nós estamos vivendo numa difusão de modelos de família. Então é muito bom, é importante que a gente entenda. Aquele modelo, pai, mãe, filhos, não é um privilégio de todos os lares hoje. Tem lares que é formado pela mãe pelos filhos, pela avó pela mãe pelos filhos, pela avó pelos filhos, por tio e por sobrinhos. Então, por que vai acontecendo essas coisas? Entre outras coisas, muito por conta do índice de separação dos casais, que tem ocasionado muito isso. Tem outras questões, evidentemente, né? Nós tivemos um número crescente de órfãos neste tempo por conta da pandemia, e que abalou muitos lares, evidentemente. Então, mas há constituições de lares diferentes, afora estas outras coisas que não queremos tratar aqui neste momento. Então, este formato de família, ele às vezes dificulta um pouco observar o contexto e como atuar neste meio, como fazer, como cumprir o papel. Muitas vezes a mãe e os filhos, que ela nem tem tempo para ficar com os filhos, porque ela vai trabalhar, e ela precisa trabalhar, porque ela precisa cuidar dos filhos, mas o pai foi embora, o pai não é presente, ele vem eventualmente, por força de lei, passar um tempo com os filhos, e talvez ele até participe financeiramente, mas não na essência de ser pai, na transferência de valores, na presença, no amor, na companhia. Então, são desafios do nosso tempo. Nossa média de casamentos por ano no Brasil é de 1 milhão de casamentos anuais. A média de separação era entre 380 e 400 mil, ou seja, a média de 40%, que cresceu e muito agora na pandemia. E por que cresceu na pandemia? Cresceu na pandemia por conta
a pedido mais das mulheres. Esses são os dados. E por que as mulheres pediram mais separação? Porque não encontraram no marido, num tempo em que os dois estão dentro de casa, um companheiro para dividir as coisas. Então é o seguinte, tem ainda aquele paradigma do homem trabalha, a mulher faz e cuida dos filhos. Não estou dizendo o casal que opta por isso. Quando eu me casei, e eu e minha esposa entramos neste acordo. Falei, olha, ao invés da gente colocar os filhos para ser educados nas escolinhas, vamos fazer um esforço, você fica em casa, e a gente entrou, foi um acordo mútuo para que a gente fizesse isso. Mas neste tempo da pandemia, por exemplo, tem lá a mulher com um computador, o homem com outro computador, tem que fazer o home office, agora já está voltando, só que ele fica só no home office, ela tem que levantar, ela tem que fazer o café, tem que arrumar as crianças, tem que acompanhar as crianças na aula, ali no online, para que as crianças possam estudar, tem que parar para fazer o almoço, tem que parar para arrumar as coisas do almoço, e ela sentiu falta dessa presença. Eu estou falando de dados publicados, se você pesquisar motivos de separação na pandemia, você vai encontrar estas coisas. Então, este é um cenário, e vai dilacerando a família. Temos um outro problema também, que é a questão da idolatria dos filhos. Nós temos esse problema também. Tem casais que idolatram os filhos, eles não amam, eles idolatram. E idolatrar o filho é causar a ele um mal. Então, às vezes, quer proteger demais, quer segurar, e vai naquela linha do que o que eu passei, o meu filho não vai passar. E, às vezes, confunde isso, não permitindo que o filho possa ter experiências de assumir responsabilidades. E quando ele tem que assumir as responsabilidades, ele não está preparado para isso, por conta da idolatria que se tem dentro do lar. E é difícil, eu sou pai. Eu sei que o amor do coração da gente transborda, a gente quer evitar o filho dos sofrimentos, mas enfrentar a vida faz parte também do crescimento. Outras questões, a falta de referências, e aqui eu falo mais especificamente para os pais, a falta de referência de fé e de caráter cristão, no sentido dos valores, para exemplo do filho. A média, vou dando alguns dados, irmãos, depois nós vamos ler. Eu sei, não quero deixar ninguém aqui muito chocado, mas nós temos que olhar para a realidade para saber como nos comportamos diante dela, à luz da palavra de Deus. É assim que o Senhor espera de nós. Irmãos, a média de idade hoje não sei se eu vou chamar de usuários aqui, de videogames, é de 38 anos. Agora, eu não estou dizendo aquela pessoa que para, eventualmente, e joga um videogame brincando com o filho ou com o irmão mais novo, de pessoas dependentes de jogo, que gastam horas e horas do jogo. E o tempo de internet, que nós já falamos aqui, tempo de redes sociais, que chega, dependendo na adolescência, a 7 horas diárias, e na vida adulta, a média de 3 horas diárias. E o que essas pessoas veem na internet? Deixa eu dar um dado para vocês, espero que ouçam com carinho. A cada segundo, olha, 3 segundos passou aqui, mais ou menos, do silêncio. A cada segundo são 3 mil dólares investidos em pornografia no mundo. A maior indústria da internet não é a Amazon, não é iFood. A maior indústria da internet, de longe, é venda de pornografia. E não se engane, talvez ela esteja mais perto do que se imagina, causando estragos na família, causando estragos na vida de pais e filhos. Então, este é o cenário que nós estamos vivendo. E como formar pais, pastores, políticos, profissionais, neste tempo em que nós estamos vivendo. Aliás, fazendo mais um parênteses, nós hoje estamos vivendo uma questão de polarização, de debate político. Eu gostaria, irmãos, que vocês refletissem nisso. O nosso problema não é político, é também político, ele é só uma parte. Estas coisas, elas sempre acontecem. A questão é espiritual e é moral.
A transformação é na vida espiritual e moral. Agora, deixa eu falar uma coisa, meus irmãos, talvez na época de Cristo, não na dimensão que se tem hoje, porque a população do mundo, e o mundo era muito menor do que é, mas esses problemas também apareciam lá. Esses problemas também estavam presentes lá. Questões políticas, econômicas, questões de famílias esfaceladas, de poder dominando os outros, e todas estas questões também aconteciam lá. Aí é que emerge, como é que se faz nesse meio? Quando nós olhamos, nós às vezes ficamos desesperados, o mundo está perdido, o mundo está no fim. Eu sei que o mundo está caminhando para o fim, ele vai ter um fim, porque é a palavra que nos revela, nós cremos nisso e nós esperamos ansiosos por isso, mas como viver hoje, num cenário como este? Nós temos que viver no espaço em que podemos viver, do jeito que devemos viver, que é no nosso lar, na nossa igreja, entre nossos amigos, é onde podemos influenciar. Às vezes nós queremos absorver no coração o problema do mundo. Olha, o mundo está um caos. Olha, o mundo está dominado aí, ou melhor dizendo, o mundo está sob o impacto de uma pandemia, matando gente em todos os lugares do mundo. Graças a Deus, hoje, mais especificamente no nosso país, já conseguimos observar uma réstia de luz no fim do túnel, que começa a trazer mais esperança para o coração. E nós lemos essas notícias e nós nos desesperamos, porque nós observamos esse todo, mas a bem da verdade, o que nós podemos fazer é aquilo que está dentro do nosso alcance, que é cuidar do nosso espaço, da nossa família, da nossa igreja, dos nossos amigos. É ali que nós temos que viver da melhor forma. E aí cada um vivendo da melhor forma vai constituindo um ambiente mais abrangente segundo os padrões de Deus. Agora, num ambiente como esse, num ambiente parecido, nós achamos às vezes que o nosso tempo é o pior de todos os tempos, mas quem viveu na Segunda Guerra? Quem viveu na Primeira Guerra? Tem tantos tempos, tantos momentos na história, que se a gente observar, quem viveu no período da peste negra, como é que eles encaravam o mundo? Talvez para eles tenha sido também o pior momento de todos os tempos. Sempre haverá a dificuldade, mas sempre haverá os remanescentes de Deus. E é nesse ambiente que Deus vai escolher um casal. E isso me chama muito a atenção, porque, Senhor, o Senhor escolheu aquele casal. Havia ali uma jovem, havia ali um jovem um pouco mais velho, um pouco mais maduro, e que o Senhor escolheu para fazer algo maravilhoso na história da humanidade. Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Se puder, põe na versão King James, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 1, a partir do verso 18. Isso, já está projetado. Diz assim, olha, o nascimento de Jesus Cristo ocorreu da seguinte maneira: estando Maria, sua mãe, prometida em casamento a José, antes que coabitassem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Então José, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão. Mas enquanto meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito através do profeta: eis que a virgem receberá e dará à luz um filho, e ele será chamado de Emanuel, que significa Deus conosco.
José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua mulher. Contudo, não coabitou com ela, enquanto ela não deu à luz o filho primogênito. E José lhe colocou o nome de Jesus. Amém? Deus eterno, mais uma vez na tua presença, pedimos a Deus graça e sabedoria, Senhor, na exposição da tua palavra, para a nossa instrução, edificação e correção, Pai. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, imagine a história deste homem. Uma vez eu ouvi de um pastor uma contextualização, e eu vou tentar fazê-la aqui para trazer esta realidade que José viveu um pouco mais próxima de nós. Imagine um moço de 25 anos, ele tem uma marcenaria, ele abriu uma marcenaria, a marcenaria dele está indo bem, ele está chegando novos clientes, ele tem bastante trabalho, e ele conhece uma jovem, e ele se apaixona por esta jovem, e a jovem também se apaixona por ele. E eles se conversam, e eles se tornam namorados. E eles começam então a se conversar, e esse laço de amor vai aumentando. Então chega um tempo em que ele vai até a casa dela, procura os pais dela e diz assim: olha, eu quero namorar com ela. E os pais consentem, olhando, vendo nele um homem integridade, um homem de caráter aprovado, trabalhador, e a família aprova este namoro. Passado algum tempo, ele diz: olha, eu quero casar com você, ele diz para a moça. E a moça fica feliz, e ele vai até a casa da moça, promove um almoço e pede a mão dela em casamento. E o pai consente. E a partir dali, eles estão olhando para aquela festa, eles estão se preparando para o casamento que vai acontecer dali a 1 ano, e eles estão animados, e ele está trabalhando, ele está muito dedicado no trabalho, ele quer ganhar um pouco mais de dinheiro, porque ele quer deixar a festa mais elaborada, ele quer fazer aquela jovem feliz, mas aquela jovem um dia aparece na oficina dele, e ela está assim meio triste, aborrecida, e ele percebe que ela não está bem, que ela está meio deprimida, e ele diz: olha, está tudo bem com você? Ela: olha, está bem, mas eu preciso tratar de algo com você. Fala, e ela não tem coragem, ela tem medo de dizer, mas então ela resolve falar: olha, eu estou grávida. Não, mas como você está grávida? Nós não tivemos nenhum... Sabe, nós não tivemos nenhuma relação. Eu sei, mas você não vai acreditar. É de Deus esse filho. O que você faria, homem? O que você faria? O que aconteceria se isso estivesse ocorrendo nos nossos dias? Podia parar no Datena. Podia ou não podia? E apareceu o Datena lá: marceneiro mata. Ou não, ou ele poderia ir embora, ia tomar Rivotril, ou ia beber. Podia acontecer tantas coisas, não é? Não é verdade? Em todo caso, o que acontece nesse momento aqui, gente? Algo maravilhoso, e aí a gente entende porque é que Deus olhou para aquele casal. Deus encontrou naquele casal atributos importantes para que ele pudesse fazer nascer deles o filho dele. Porque o que é que eles vão encontrar em José? Homens, mulheres, casais, famílias, sabedoria, amor, sentimento de preservação do outro, ainda que a circunstância seja a mais difícil possível. Olha o que a Bíblia relata. Então José, verso 19, seu esposo, sendo um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, aliás, expô-la à desonra pública significava colocá-la sob a condenação de apedrejamento. Não querendo desonrá-la, ele planejou deixá-la sem que ninguém soubesse a razão.
evidente. Imagina o coração daquele homem como é que estava. Mas nesse cenário todo em que ele estava doído, em que ele estava atingido, em que ele estava ferido, ele conseguiu observar o cenário como um todo, e ele conseguiu analisar e pensar, ele conseguiu exercer algo que nós conhecemos como sabedoria. Nosso lar precisa disso. Nosso lar precisa disso. O conflito de José não fez com que ele adotasse o caminho mais natural do homem sem Deus, qual seja, incendiar-se de ira, tal qual um rinoceronte bravo numa loja de cristal, quebrando tudo, achando que fazer justiça com as próprias mãos é a melhor forma de prevalecer o que é justo. Acontece isso nos lares ou não? Acontece ou não acontece? Quantas vezes filhos inocentes, impotentes diante das situações, como uma esponja, absorvem no coração, na vida, nos sentimentos, insegurança e revolta, porque tudo que ele observa no lar são situações resolvidas ou aparentemente tratadas, não resolvidas, melhor dizendo, tratadas, à base de grito, à base de insultos, à base de ofensas e muitas vezes de agressões físicas. Mas diria o homem, eu estou certo, ou diria a mulher, eu é que estou certo, ou eu que estou certa, e lá na frente tem um jovem que precisará, ou uma jovem que precisará enfrentar o mundo, mas tem um coração inseguro, tem um coração revoltoso, tem medo do mundo, tem medo de ser feliz, tem medo de namorar, tem medo de se casar, tem medo de constituir uma família, porque ela viu uma família sendo diariamente destruída e não construída. Então, onde é que nós estamos enxergando? Meus irmãos, nós temos que olhar para o mundo, nós queremos ver o mundo que desejamos, qualquer um de nós diria, queremos ver o mundo onde seja que prevaleça a justiça social, que prevaleça a paz, que prevaleça o amor, mas se isso não começar no seio da família, que é a célula da humanidade, nós não alcançaremos a humanidade e o nosso discurso será como se bater numa lata vazia que ecoa e não gera efeito nenhum. Então observa, Deus está observando um casal. É tempo, na plenitude dos tempos, como diz a palavra, aprove ao Senhor vir ao mundo em carne, vir ao mundo e se apresentar ao mundo na figura de Jesus. Mas ele precisava encontrar ali um casal que pudesse ser o canal da sua chegada. E ele vai encontrar um homem que coloca os referenciais de família, de caráter e de força na família, mas não a força que agride, a força que é capaz de absorver um acontecimento, de refletir sobre ele e de procurar exercer justiça. Esse é o grande desafio. Aí é que está a grande força do pai, de olhar a circunstância e fazer prevalecer ali o amor de Deus. A bem da verdade, Tiago, irmão do Senhor, na sua carta, ele escreve que a justiça do homem a ira do homem, não produz justiça de Deus. Meus irmãos, esqueça esta coisa de que na ira, nas nossas convicções e na nossa certeza de que estamos certos, tratando aos gritos, nós estamos produzindo justiça. Nós não estamos. Nós já perdemos a razão quando adotamos esta postura, porque a postura que Deus espera de nós não é também aquela
coisa contemplativa, sabe? Mas uma postura assim firme, mas baseado na palavra, no amor, na orientação e na sabedoria. É disso que Cristo fala no seu evangelho, é disso que ele nos alimenta, das coisas do alto, para nos tornar pessoas mais parecidas com ele a cada dia, porque este é o grande propósito de Deus para nós, nos dar o caráter de Cristo. Mas observemos, dentro deste cenário, então, está lá, o José, dono da marcenaria, com a notícia de que a noiva estava grávida. Pensou ir embora, mas queria preservá-la, porque teve paciência, teve amabilidade, teve um sentimento de amor, ainda que a circunstância fosse diferente, um sentimento de preservação do outro. E aí diz a palavra que enquanto ele meditava sobre isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria como sua mulher, pois o que nela está gerado é do Espírito Santo. ênfase aqui, mas enquanto meditava, enquanto refletia, enquanto falava com Deus, enquanto orava. Meus irmãos, que ensino para nós isso. Já reparou que a nossa humanidade, no momento de adversidade, sobretudo quando nós somos atingidos ou nos entendemos vítima daquela circunstância, nós temos dificuldade para orar? Nós temos dificuldade para falar com Deus? Mas José meditava. Eu estive num concílio de um jovem pastor, que ontem esteve presente aqui, nesse sábado, né? Agradeço a igreja, que dia maravilhoso, que dia gostoso demais. E eu estive no concílio dele, e no exame de testemunho pessoal, ele relatou que quando ele começou a entender esse chamado de Deus para pastorear, quando ele começou a entender, quando as pessoas começaram a falar que ele tinha esse chamado, ele contou, ele falou: eu virei à noite falando com Deus. Gente, aquele testemunho me marcou. Ele queria ouvir, ele queria entender, ele passou a noite falando com Deus. Meus irmãos, às vezes nós nos esquecemos desta disciplina espiritual tão importante para a nossa vida, que é falar, que é orar, que é meditar, que é ouvir a Deus. E aí, às vezes, ficamos dependentes de coisas, de sinais que às vezes nos enganam. Aí uma vez eu estava lá no... ninguém vai rir, mas eu vou contar, tá bom? Já estão rindo, né? Uma vez eu estava num período assim, gente, tão em frangalhos, e eu perdi aquele espaço de disciplina espiritual, de orar, de falar com Deus. E eu ganhei, irmãos, não ri, hein? Umas cuecas de presente. Vocês viram. E aí eu fui tirar ela do pacotinho, estava escrito assim, vencedor. Eu falei: ô glória. Eu estou brincando, mas a hora que eu olhei, na verdade, vencedor era o nome da companhia que fazia a importação lá, né? Aí estava lá, vencedor, né? E na hora que eu olhei, assim, aquilo me chamou a atenção e eu fiz essa reflexão. Eu falei: quando a gente vai perdendo a intimidade com Deus, mas a gente tem essa necessidade de ouvir Deus falar ao nosso coração, a gente quer sentir essa presença de Deus, a gente às vezes fica se apegando a detalhes, e Deus está revelado por inteiro, ou melhor dizendo, né, tudo que Ele quis revelar dele, né? Na sua palavra, na oração. Onde é que José estava para ouvir a Deus? Meditando, refletindo, orando, falando com Deus para entender aquele acontecimento. Então ele se tornou sensível à voz de Deus. E assim com outros personagens, Neemias, Ana, sempre nas suas dificuldades, nos desafios, nas circunstâncias adversas da vida, orando, meditando e falando com Deus. É lá que nós vamos conseguir entender e ouvir Deus falar aos nossos corações. Irmãos, o Espírito Santo de Deus habita na sua vida.
Não esqueça disso. E ele meditava, essa é a característica de um homem que vive sob a vontade de Deus, de uma mulher que vive sob a vontade de Deus, de uma mãe, de uma avó, de uma tia que vive sob a responsabilidade, sob a vontade de Deus, sensibilidade para ouvir as orientações do alto, ainda que em meio às tribulações de pensamentos. Ou acham que José estava tranquilo e sereno diante desta notícia? Se ele planejava deixá-la, então imagina como é que estava o pensamento dele, mas não perdeu o seu vínculo com Deus, porque José era um homem que buscava a Deus. Esposos, pais, mães, têm que ter conselho de Deus como primeiro passo diante das questões difíceis da vida. Meus irmãos, palavra e oração, em qualquer circunstâncias da vida, o primeiro conselho que você deve buscar é de Deus. O que é que Deus recomenda sobre esta questão? O que é que a Bíblia fala sobre isso? O que é que a palavra instrui nesse sentido? Tenha certeza de que haverá ali instruções para a sua vida. É o nosso primeiro momento, orar a Deus. O seu exemplo, pais, mães, o seu exemplo será contado por seus filhos, aos seus amigos e aos seus filhos e às suas famílias, quando constituírem famílias, sejam seus exemplos bons ou sejam exemplos ruins. Ou você nunca ouviu alguém dizer assim: meu pai era um homem maravilhoso. Ou alguém dizer assim: meu pai era um carrasco. Já ouviram falar isso, não? Por que que diz? Pelo exemplo que vê. Salvo exceções de filhos que às vezes na sua rebeldia não consegue observar o amor do pai, achando que pai bom é aquele que deixa fazer todas as coisas, e às vezes acaba interpretando depois que uma negativa do pai é algo ruim. Mas em linhas gerais, ele entenderá. Eu, quando fui jovem, eu gostava de adolescentes, no interior, tinha aquelas festinhas lá, em todos os lugares, né? Festinha de interior, roda da igreja, essas coisas. E eu queria ir lá, eu queria participar. E a minha avó, que foi a minha mãe, me segurava e puxava a minha orelha, e não deixava, e brigava, e ligava para os meus tios, e ligava para os meus irmãos. Esse menino está dando trabalho, ele quer ir. E, olha, ela fazia de tudo, mas não deixava ir. Eu falava, meu Deus, o que é que tem? Eu me diverti um pouco. Glória a Deus que ela não permitiu, porque eu encontraria lá tudo aquilo que não era necessário eu encontrar. Porque eu sabia porque eu queria estar lá. A gente pode não admitir, mas eu sabia, porque meus amigos fumavam, meus amigos tomavam cerveja, meus amigos faziam suas coisinhas lá, e ela brigava. Glória a Deus por isso. Você ama seu filho? Cuide dele. Não ache que deixar fazer tudo é importante. A palavra de Deus diz em Êxodo: não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, Senhor, sou seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam até os seus bisnetos e trinetos, porém sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos, e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Meus irmãos, às vezes nós tornamos as questões bíblicas místicas demais. Elas são espirituais, mas nós precisamos entender isso numa ação real. Olha, fulano, ele é assim porque o pai dele era assim. Ele é assim porque a mãe dele era assim. Quantas vezes nós colocamos os nossos comportamentos e atitudes no comportamento dos pais? É verdade que isso ocorre, porque nós absorvemos aquilo que é ensinado, o exemplo que é dado, mas o encontro com Cristo é para transformar estas coisas. O encontro com Cristo é para remodelar o nosso coração. Então, quando nós mudamos de atitude, quando nós buscamos essa metanoia, essa transformação, que o Evangelho, que é o poder de Deus para todo aquele que nele crê, nós quebramos estas coisas para começar uma geração
geração nova. E a sua vida hoje na presença de Deus, criando uma família na presença de Deus, vai repercutir lá nos seus tataranetos, que não vão saber nem o seu nome, mas estarão vivendo as bênçãos de Deus, porque você fez uma escolha hoje. Por isso que é importante. Repercute longe as escolhas da vida. Então, o nosso exemplo é muito importante. Nem sempre as coisas sairão como queremos. Nossos filhos podem nem sempre seguir o que ensinamos. Mas nós não podemos deixar de amá-los, de sempre ensiná-los, ainda que eles resistam. Mas as lembranças que eles vão ter lá, independente das suas escolhas, meus pais me ensinaram isso. José fez o que Deus ordenou e não o que ele queria fazer. Verso 24, José, ao despertar do sonho, fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como mulher. Contudo, não coabitou, lendo 25, não coabitou com ela enquanto ela não deu à luz ao filho primogênito. Tomou Maria por esposa e foi esposo honrado e cuidador. Meus queridos, amados irmãos, casais do Senhor, os problemas aparecem, situações acontecem, divergências vêm. E quando você busca em Deus uma resposta, e Deus te dá essa resposta, e você o obedece, você precisa obedecer por inteiro. Se teve uma divergência entre você e seu esposo, entre o esposo e a esposa, entre o pai e o filho, entre os irmãos, mas Deus falou a seu coração, como Ele fala pela palavra, que é preciso trabalhar a conciliação e o perdão, e você entendeu isso no seu coração, e você abriu sua boca e disse que perdoou, então perdoe de verdade, porque cada vez que você requenta aquele assunto, ele dói no seu coração. A minha resposta para você agora, com base no que ensina a Bíblia, você não perdoou. Quando lembramos de fatos passados que perdoamos, não dói o nosso coração. Não deixamos de lembrar, porque a nossa vida é feita de memórias. Mas quando nos lembramos, não dói o coração. Agora, se disse que perdoou, se disse que se reconciliou, mas quando se lembra, o coração se enche de mágoa, volte aos pés da cruz de Cristo e peça para Ele curar o teu coração, porque o perdão não se completou. E se o perdão não se completou, a cura não se consolidou. É importante a gente entender estas questões espirituais para que haja cura no lar. Olha, descendentes de Davi que tiveram depois a convocação, um pouco mais à frente, eles foram convocados para ir até Belém, para que pudessem fazer o recenseamento, segundo a ordem de César Augusto. E neste momento, José já está um pouco além do que nós lemos aqui. Ele vai acompanhar Maria, ela vai dar à luz naquele momento. Não achou lugar em hospedaria, porque estavam lotadas. Teve que achar lá um lugar, se acomodar num estábulo, para que acontecesse este momento do nascimento de Jesus. E o que a gente aprende? Puxa, este moço da marcenaria tinha tido a notícia que a noiva, para quem ele tinha se preservado e que ele esperava que tivesse se preservado, para ele apareceu grávida. Mas quando apareceu grávida, ele teve serenidade para entender e para agir com amor. E agindo com amor e meditando e falando com Deus, Deus respondeu. E Deus respondendo, ele entendeu. E aquilo virou a página, agora é um outro momento. E eles estão enfrentando a vida lá, agora tem que ir para uma outra cidade se alistar. A mulher está grávida, não tem lugar na hospedaria, ele tem que chegar no estábulo para poder achar condições para que ela pudesse ter o filho. Sabe o que isso ensina para nós? Ensina que o esposo honrado, ele precisa estar ao lado da sua esposa nas provações da vida. Isso é o que a pandemia ensinou.
É minha obrigação também ajudar dentro de casa, é a minha obrigação também fazer, é minha obrigação também cozinhar, é minha obrigação lavar uma panela, é minha obrigação ajudar na educação do filho, é importante, meus irmãos, eu participar. Às vezes, o homem não enxerga, não vê, não para nem para olhar o boletim do filho, não sabe nem como o filho está indo na escola. E é importante parar, conversar, entender, porque é ali que está se formando um adulto que vai fazer a diferença no mundo. É ali que se está estabelecendo os valores daquele que amanhã vai liderar uma empresa, vai chefiar uma equipe, quem sabe liderar um país, quem sabe ser um músico influente, quem sabe ser um escritor. Ele pode ter qualquer rumo, mas qualquer rumo que ele tome, ele carregará com ele os valores do reino de Deus que ele aprendeu no seio da família. Aonde nós podemos fazer a diferença? No meio da família. Os efeitos da vida do filho sobre o comportamento dos pais começam desde a gravidez. Salmo 139, 16. Meus ossos nem tinham forma, mas o Senhor já escrevia os meus dias no livro da vida. Então pense, meus irmãos, o que é que os nossos filhos estão vendo de nós dentro do nosso lar? E finalmente, José foi um pai protetor e não idólatra. Quando teve a ameaça para se matar as crianças, ele pegou a família dele e saiu e fugiu de lá, porque ele precisava proteger o filho. Agora, proteger o filho é diferente de idolatrar o filho. Proteger é diferente de idolatrar. Quando nós protegemos ele das coisas que vão trazer para ele morte. Provérbios tem uma expressão lá, uma frase muito direta. Há caminhos que para o homem parecem bom, mas são caminhos de morte. Há caminhos que para o homem parecem bom, mas são caminhos de morte. Você já imaginou quando acontece? Hoje eu estava indo embora ontem, ou foi ontem? Não, acho que foi essa semana. Eu estava indo embora para casa. Aí, numa das ruas aqui, que liga a Inajara até a deputada Emílio Carlos, tinha lá as viaturas paradas e o menino lá, ao lado do policial, e alguém procurando o RG dele, e ele algemado no portão da casa. É agradável ver isso para um pai, para um avô? É agradável isso para a família? Às vezes ele escolheu caminhos que parecia para ele caminho bom. Estou com os meus amigos, vamos em algum lugar, vamos fazer isso, eu tenho o direito de me divertir. Não estou dizendo que não se tenha, mas tem lugares e tem perspectivas muito melhores de diversão do que se imagina. O caminho parece bom, mas de repente leva à morte. Do que nós temos que proteger nossos filhos? Das ameaças de morte, das companhias erradas, dos vícios, da frequência a lugares que ensinam vícios. Certa ocasião eu discutia com uma adolescente, discutia no bom sentido, né, porque ela, de repente, apareceu vendendo vouchers lá, não sei se o termo é esse, para o pessoal ir para uma chamada matinê, acho que acontece durante o dia isso, né, que é de adolescente. Eu falei, olha, está errado isso, não é aqui o ambiente para fazer isso. Mas você acha que eles não têm o direito de ir? Eu falei, não, tem, mas não é aproveitando algo que a igreja está organizando para se fazer isso. Você tem até o direito de falar com eles pessoalmente. Aí tudo bem, ela entendeu isso, mas a discussão passou a ser, por que não se pode ir? Eu falei, olha, o que é que tem de bom lá? Não, tem música e tal. Eu falei, bom, a música tudo bem, mas é a música? Não, não é que aí começa tal, mas as pessoas lá não precisam de Deus? Eu falei, com certeza, é lá que mais precisa ainda. Aqui pelo menos nós estamos tentando, né? Nós estamos buscando, estamos orando, estamos ouvindo, estamos louvando, ainda que cambaleantes estamos caminhando, lá que precisa. Mas você vai lá para pregar? E aí? Então nós temos, às vezes é um embate com o filho.
Mas de quem é o dever de proteger? De quem é o dever de cuidar? Agora, quando decidir por ele, quando sair do nosso controle, aí não tem jeito, aí é uma questão individual. Agora, é diferente de idolatrar. Idolatrar é dar para o filho tudo que ele quer. Idolatrar é deixar ele livre de todas as coisas. Idolatrar é não permitir que ele, pelo menos, aprenda a juntar o lixo de casa para pôr na rua o dia do lixeiro passar. Idolatrar é arrumar o seu quarto e não ensiná-lo, pelo menos, a arrumar a sua cama. Nós precisamos gerar responsabilidade nos filhos. Veja o contexto do Velho Testamento, como os filhos eram criados. Aliás, tem um ponto importante, meus irmãos, dentro do judaísmo, eu não sei se é atual, mas tinha um ponto, por exemplo, para os filhos, tanto para a filha quanto para o filho, quando eles chegavam à idade, ou chegam, não sei se ainda é prática hoje, à idade de 8 anos, os pais organizam um evento ali, um encontro de pessoas, para que ele seja colocado no meio e ele possa expressar as suas ideias, os seus pensamentos, e possa debater com eles, para ele aprender que, olha, você está crescendo para ser um alguém de responsabilidade também, assim como se faz. Nós precisamos ensinar estas coisas para o nosso filho. E, por último, aqui, eu disse que estava terminando, né? José, ele conduziu Jesus para ser apresentado a Deus e conduziu Jesus nas coisas de Deus. Cresceu em sabedoria, vendo seus pais cumprindo rigorosamente as ordenanças de Deus. Meus irmãos, eu não quero deixar muito pesado, afinal a gente vai terminar aqui. Quero motivar os irmãos a gente seguir produzindo os valores dos céus, do reino de Deus nos nossos lares. Mas há coisas que precisamos chamar a atenção. Meus irmãos, nós não teremos filhos que amem a igreja, se ouvirem de nós, dentro de casa, a manifestação de descontentamento com a igreja. Nós não vamos criar filhos que queiram a igreja, se nós não gostamos da igreja. Nós não vamos criar filhos querendo viver as coisas de Deus, se nós não alimentamos o nosso lar das coisas de Deus. Nós não vamos fazer filhos crescerem gostando da palavra de Deus, se não tivermos a de aprender das coisas de Deus. Faça o que eu faço, não faço o que eu faço o que eu digo, não faço o que eu faço, não é fato. O que é que Jesus via José fazendo? Um homem que cumpria os seus deveres religiosos e que se dedicava à família e ao seu ofício. Jesus, aos 12 anos, debatia com os mestres. Evidente que ele tem o fato de ser Cristo, mas ele vai aprender isso dentro do rigor da cultura, de ser alfabetizado, de aprender a interpretação das Escrituras, e ele, aos 12 anos, vai debater com os doutores, vai aprender o ofício da família. Por quê? Porque ele está acompanhando o Pai. Porque ele está acompanhando aquele que pode dar a ele as bases que ele precisa. Sobre exemplos e orientações, aprendeu tudo das coisas de Deus, das leis, dos profetas e do ofício do Pai. Meus irmãos, conversem com seus filhos, falem com eles sobre o que querem ser. E eles mudam. Meu filho é conhecido de vocês. Começou a se dedicar à música, queria fazer faculdade de música, depois queria fazer design digital, depois eu acabei convencendo, não sei se eu fiz bem, eu falei, olha, tente fazer ciência da computação, está lá, e ele está lá ainda um pouco incerto, estudando sobre se é esse o caminho ou não. Pode até mudar, não tem problema. Hoje é possível, se escolher uma profissão não deu certo, escolha outra. Hoje tem a facilidade das casas dos pais com mais estrutura do que se tinha nas épocas anteriores. Mas acompanhe, participe com ele, veja o que ele sonha, o que ele pensa para o futuro. Sabe? Acompanhe, discuta, debata com ele, sem querer impor, mas entendendo o que está na cabeça dele. Do filho, da filha. É importante, irmãos, essa construção. Olhar de vez em quando como é que está sua vida. E às vezes ele quer conversar, às vezes tirar do ambiente, às vezes num momento de carro indo para algum lugar. Aproveite os momentos, promova momentos para se falar com o filho.
São momentos que marcam. Eu tenho uma marca, irmãos, que, olha, isso foi algo que me ensinou, doeu e ensinou. Mas, certa ocasião, meu filho pequeno, eu talvez tivesse uns 8 anos, não me lembro bem, e eu naquele afã de trabalhar, e trabalhando, estudando, e chegando, saindo cedo, chegando tarde, e às vezes pegando o computador no final de semana, e aí a gente acha que está fazendo muito, porque está ganhando dinheiro, está colocando recursos dentro de casa, está pagando a escola, está comprando material, né? Às vezes a gente acha que está exercendo a paternidade desse jeito. Certa ocasião eu precisava lavar o carro, e eu chamei ele para ir comigo. E aí levei até o Lava Rápido, e o rapaz que me atendeu disse o seguinte: olha, tem muito carro, vai demorar muito, não dá para você esperar. Ele falou, quanto tempo? Talvez umas 2 ou 3 horas. Eu falei, então eu vou para casa e depois eu busco. Ele falou, tudo bem, eu te dou um alô, e a hora que estiver pronto você vem buscar. E eu saí de lá e fui com meu filho andando pela rua, e a gente foi olhando os lugares, paramos para comprar sorvete, jogando pedra lá, coisas de menino. E foi um momento, passado algum tempo, talvez semanas, ele chegou para mim um dia e falou, pai, vamos andar pela rua? O que fez diferença na vida dele? A minha presença. A minha presença. Não era a escola paga, não era o material didático na mão, não era colocar o feijão na mesa, como diziam os nossos pais antigamente. Eu nunca deixei faltar o feijão na mesa. Falei, ainda bem, né? Seria bom se tivesse uma carninha também, né? Faltar feijão na mesa é o mínimo. Eu quero sua presença, eu quero sua companhia, eu quero aprender seus valores, eu quero aprender de você. Por isso que é importante, irmãos. Então, onde é que nós podemos mudar o mundo? A política está arrebentando o seu coração aí, você está cheio de dores, seja por esse lado, por aquele lado, pelo lado de cima não dá, né? Ou pode ser também, de cima para baixo, esquerda, direita, no centro, no centro do meio, no meio do centro, não sei qual é o lado, está te machucando, comece a trabalhar os valores dentro de casa. É aí que nós podemos, é ali que nós podemos viver diferente. Observe os talentos dos filhos, ensine eles, incentive, confirme o seu filho em quem ele é. Confirme. Irmãos, eu sei que essas coisas são delicadas falar, mas é o nosso dever falar. Pastor Jorge Linhares, graças a Deus, tudo se acertou lá, mas saiu aí a propaganda do Burger King, né, induzindo crianças à questão da ideologia do gênero. Eu não estou me opondo ao direito das pessoas, eu estou me opondo a esta questão de usar toda essa máquina publicitária para induzir cabeça de crianças na ideologia de gênero. O direito de cada um tem que ser preservado, mas trabalhar a cabeça das crianças, não. E aí o que é que ele fez? Na escola, lá no colégio, ele colocou o vídeo que menino é menina, menino é menino, menina é menina. E aí, por conta disso, ele foi processado e teve que comparecer no Ministério Público para prestar conta. Graças a Deus deu tudo certo. Mas nós temos que confirmar dentro de casa quem é os nossos filhos. A escolha dele é um direito dele. Tem que ser preservado o direito de cada um, sim. Mas enquanto estão sob os nossos cuidados, nós devemos confirmar quem eles são. É o nosso dever. É o nosso papel como cristãos. Agora, vai chegar um tempo que vai chegar a vida adulta. Aí, tudo o que eu entendo que Deus vai cobrar de nós é se amamos ou não nossa família. Mas as suas escolhas serão escolhas dele, é ele quem vai dar conta diante de Deus. Meus irmãos, quero concluir dizendo o seguinte, olha, nós falamos aqui de um cenário de problema, de um casal que Deus escolheu. Mas, meus irmãos, sabe o que é a maravilha de sermos servos de Deus? É que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Lembrem-se disso, quando olhamos esse cenário de mundo, lembre-se de Jeremias, lá em Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 18, você vai ler isso. Você vai ler um profeta que lutou para que o seu povo pudesse caminhar nos trilhos de Deus, que lutou para que o seu povo desse ouvido a Deus, que lutou para que o seu povo pudesse voltar a Deus enquanto fosse tempo, para que não fosse submetido àquele cativeiro. Ele trabalhou, dizem aí os mais estudiosos, que ele não conseguiu converter uma vida sequer, com 40 anos de ministério. Imagina um pastor frustrado. E aí ele vai escrever Lamentações, no verso 18 ou 17 do capítulo 3, ele fala assim, em outras palavras, ele vai dizer, Senhor, até a minha fé acabou, a minha esperança da sua glória não existe mais. Você já imaginou chegar um momento que a gente dissesse, Senhor, eu não tenho esperança nenhuma, eu não tenho mais esperança, minha fé acabou.
Minha fé acabou, Senhor. Na verdade, o meu corpo está moído. Minha alma está dolorida. Eu estou esmigalhado, estou dilacerado, Senhor. Olhando essa situação, olhando isso que estou vivendo. É esse o cenário do profeta. Mas aí ele começa. Mas eu quero trazer à memória aquilo... glória a Deus. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que dá esperança? As misericórdias do Senhor são novas a cada manhã, e a sua fidelidade dura para sempre. Enquanto esse sol brilhar, queridos, nós podemos fazer diferente. Enquanto esse sol brilhar, as misericórdias do Senhor estarão sendo renovadas a cada dia. Então nós podemos começar agora, arrumando. Senhor, eu quero, Deus, a sua presença. Eu quero, Deus, o Senhor presente no meu casamento, na minha vida, na vida do meu filho, na vida do meu sobrinho. Senhor, eu não posso escolher por ele, eu não posso tomar as decisões dele, mas eu coloco nas tuas mãos. Ele não me ouve, mas o Senhor me ouve. Eu não posso, mas o Senhor tem poder. Nós cantamos isso aqui hoje. E ore pelo teu filho, e se ele ouvir, fale ao teu filho, fale o casal um ao outro, trabalhe, busque, deixe Deus participar da sua família. Foi neste casal que o Senhor olhou e disse... aí o disse está por minha conta, a Bíblia não fala, né? Aí está um casal em que o Espírito Santo pode repousar para fazer surgir o meu filho para salvar este mundo, porque sei que neles existem os atributos necessários para criar alguém nos meus caminhos. Teus filhos foram confiados por Deus a você? Amém? Ele vai perguntar. Coloque Deus na sua relação. Coloque Deus no seu casamento. Coloque Deus na relação com teu filho. Coloque Deus na relação com os amigos. Busque os valores de Deus. Amados, as questões políticas e econômicas sempre trarão seus problemas. Nós temos que buscar o que vem do alto, acima de tudo. Nós temos que buscar o que vem de Deus e viver o reino de Deus. Amém?